Vamos ler o texto, meus irmãos, depois eu mostro a divisão para os irmãos. Vê se os irmãos conseguem perceber na leitura do texto aí. O que é que deixa o Senhor indignado? Não é de hoje, né, irmãos? Não é de hoje. Que o mundo, infelizmente, o mundo cristão, faz uma imagem de Deus por dar ênfase ao seu amor, faz uma imagem de Deus como se Deus, por ser Deus de amor, por ser o próprio amor, ele nunca se ira, ele nunca lamenta, ele nunca fica indignado. Para a gente ter certeza e convicção de que o Senhor fica indignado, não precisaríamos ter um texto como esse para nos lembrar. O simples fato de sabermos que vivemos num mundo caído e que em um tempo, se todos nós aqui nos consideramos como pessoas salvas em Cristo, nós entendemos que em um tempo não era assim. E que mesmo se reconhecendo como salvos em Cristo, nós pecamos. E pelo simples fato de ter consciência de pecado, nós deveríamos sempre estar lembrando que todos os dias, esse Deus do amor, que tanto é falado, tanto é pregado, também é um Deus que fica indignado. Por duas coisas que não são, ou pelo menos não deveria ser, desconhecida de nós aqui. Pelo contrário. Vê se você consegue perceber que duas coisas são essas. Nos versos que nós vamos ler agora. São essas duas coisas que deixam o Senhor indignado. Verso 8, do capítulo 6 de Amós, diz assim: O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Eu detesto o orgulho de Jacó, e eu odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, melhor dizendo, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor, fala aos nossos corações, Deus. Para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ó Deus, tivemos uma semana, e de fato Tu sabe todas as circunstâncias que nós vivemos. Mas hoje Tu nos trouxe aqui para falar que tem algo que Te deixa indignado. Ó Deus, que todos nós que estamos aqui possamos nos colocar diante dessas verdades e nos questionar o ponto
de buscar entender se temos vivido ao ponto de atrair de Ti indignação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa ficar omisso acerca dessas verdades. Se não nos encontramos na situação que Te deixa indignado, certamente alguém à nossa volta assim está. Que nós não venhamos nos privar de falar, de alertar esses que assim estão. Deus, que não venhamos perder o temor, o tremor. Ó Deus, mesmo entendendo que Tu és um Deus amoroso, misericordioso, compassivo, que possamos sempre lembrar que devemos temer a Ti, Senhor. Temer em Te afrontar, em Te desagradar, ó Senhor. Sê conosco agora. Dai-nos discernimento para compreender. Que haja em nosso meio temor. Que haja em nosso meio um despertar para o que temos ouvido e o que vamos ouvir nessa noite. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez Te pedimos e Te imploramos em nome de Jesus. Sê com cada um que aqui está. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu divido esse texto aí, meus irmãos? A indignação de Deus o faz jurar, o faz ordenar e o faz punir. Então, verso 8, o juramento do Senhor. Do verso 9 ao 11, a ordem do Senhor. Do verso 12 ao 14, o castigo do Senhor. O juramento do Senhor, no verso 8, ele jura por si mesmo. E ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. E ele vai encerrar a sua pregação, o seu oráculo, trazendo a memória de que ele é o Deus dos exércitos. Está lá, no verso 14. Do verso 9 ao 11, quando ele ordena, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que é favor, o Deus que é o Deus do milagre, o Deus que faz tudo o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Aqui, esse Deus dará ordem para se matar e para se destruir. É só você prestar atenção no verso 9, no verso 11. Morte e destruição. E do verso 12 ao 14, especificamente no 14, ele diz que punirá. Essa punição será opressora. Meus irmãos, tudo isso é Deus, o Deus de amor. E acreditem, por mais que pareça contraditório, mas tudo isso que está aqui, como em outros momentos nós falamos, esse mesmo expressar de Deus, de que vai castigar, de que vai punir, que não vai, em hipótese alguma, deixar de punir, pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta transgressão, eu não pouparei. Meus irmãos, acreditem, isso aqui é por amor. É isso aqui que Deus, é uma das ferramentas de Deus para chamar o seu povo ao arrependimento. Eu e você, muitas vezes, fomos chamados ao arrependimento pelos nossos pais com a chinela e com o cinturão sobre os nossos lombos. Naquele momento, a gente não entendia. Naquele momento, a gente até se revoltava. Eu já contei aqui a história para os irmãos. Teve uma vez que eu apanhei da minha mãe, eu apanhava direto da minha mãe. E teve uma vez que eu achei que a minha mãe não me amava, porque ela me batia. E eu me lembro que eu peguei um cabo de vassoura, peguei um calção, uma camisa, tem umas coisas, amarrei, botei na ponta e saí no meio da rua. Vamos embora, nunca mais eu volto. Só cheguei até metade do quarteirão. Voltei, irmãos. Voltei. Eu sei que a minha mãe fez aquilo para tornar a pessoa que eu sou hoje. Me disciplinou. Então acredite, por mais que o discurso, mais uma vez, seja duro, acredite, é o amor de Deus. Parafraseando com Hebreus,
Deus diz lá que filho dele, ele açoita, ele pune. Agora, quem ele considera bastardo, ele não assim o faz. Como diz lá em Romanos, ele abandona, ele deixa a sua própria sorte. Então vamos aqui, meus irmãos, para o primeiro verso do capítulo 6. Deus está tão indignado, que mais uma vez aqui aparece o Senhor jurando. Lembra que o Senhor jurou anteriormente, capítulo 5, se não me engano, capítulo 4, melhor dizendo, verso 2, o Senhor Deus jurou pela sua santidade. O que foi que Deus jurou? Lembra lá? Que virão dias em que vocês serão arrastados com ganchos até as últimas de vocês. Olha aí, discurso pesado. Aquilo que deixa indignado o Senhor, que tem conexão com o primeiro jurar, que nós acabamos de ler, afeta a santidade de Deus. Por Deus ser santo, seria impossível ele não se irar e ele não se indignar. Então, se alguém pergunta para você, mas como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, ele pode se irar, ele pode ficar indignado, porque a santidade dele é atacada. Deus é santo. Então, quando a gente não quer acreditar que Deus se ira e que Deus fica indignado, e indignado, nada mais é, meus irmãos, do que um sentimento de cólera ou desprezo experimentado diante de injustiça, diante de afronta. E qual é a injustiça que Deus está sentindo, que afeta a sua santidade, ao ponto dele ficar indignado, sentir repulsa, cólera e ira? Mas pastor, tu está dizendo mais coisa aí. Tu está dizendo que Deus fica colérico. É só ler Apocalipse. Está lá a cólera de Deus. A ira de Deus. Duas coisas. No verso 8 estão aí. O que é que deixa Deus indignado? Na minha versão, orgulho de Jacó. Em algumas versões está soberba. É a mesma coisa. Mas eu acho a palavra soberba ela mais forte. Então, o que é que deixa? E o que é que deixou aqui Deus indignado? Soberba. Soberba. Soberba de Jacó. Jacó, a representação do Reino do Norte, Israel. E eu odeio, aparece de novo a palavra odeio, que nós vimos, sermões passados, capítulo 5, se não me engano. Eu odeio aos seus palácios. A ideia de palácios aí, a representação de palácios, meus irmãos, é poder, prosperidade, riqueza. Eram nos palácios que os reis guardavam as suas riquezas, as suas posses. Palácio é como se fosse um tipo de banco. Entendeu? Então, quando o Senhor está dizendo isso aqui, eu odeio, melhor dizendo, eu detesto, eu abomino, é a mesma coisa, o orgulho de Jacó, a soberba de Jacó, e eu odeio os seus palácios. O Senhor está dizendo, eu estou indignado com a soberba de vocês e a arrogância de vocês. Então, o que é que deixou o nosso Deus tão indignado? A soberba e a arrogância do seu povo. Deixou Deus tão indignado que ele jurou por si mesmo, meus irmãos. A gente, quando quer jurar, eu, quando era moleque, eu acho que você também. Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Não era assim, não? Que a gente colocava o pai e a mãe da gente como autoridade. Se eu dissesse, eu juro por mim mesmo, não vale de nada. A gente procurava alguém de autoridade. Eu juro pela minha mãe. Às vezes dizia assim, eu juro, eu quero que a minha mãe morra. Só botava a própria da mãe, nunca botava o pai. Quero que a minha mãe morra. Ela dizia assim. Agora, tu imagina, Deus
falando para o povo dele: eu juro por mim mesmo. Eu juro por mim mesmo. E aí qual é o nome que ele coloca aí? O Senhor Deus. O Senhor. Olha aí. Esse Senhor aí, nós já falamos dele em outros momentos. É a substituição da palavra Yahvé. Palavra que era impronunciável e colocaram algumas vogais para se pronunciar. É a palavra que Moisés é direcionado a falar para Faraó. Lembra do episódio? Moisés chega lá, depois de dizer: eu sou pesado de língua, eu não vou não, manda meu irmão, Senhor, quem vai é você, e pronto, acabou. Mas o que é que eu vou dizer lá? Você vai dizer que o eu sou te enviou. Não sei se os irmãos estão entendendo. A indignação de Deus em olhar para a soberba e a arrogância fez com que Deus dissesse: ó, eu juro por mim mesmo. O único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Essas pessoas, quando ouviam essa palavra Senhor, da boca do profeta, automaticamente eles faziam o link com o episódio que Deus tirou o povo do Egito, das garras de Faraó. Faraó era o cara todo-poderoso, era o supremo, o soberano do Egito, que todos temiam e tremiam. Ó, esse Deus aí que vocês conhecem, eu estou indignado com vocês. A vida de soberba e arrogância que vocês estão vivendo me leva a jurar por mim mesmo. E aí, não dado por suficiente isso, ele ainda diz: o Senhor, o Deus dos exércitos. Olha aí. Um comentarista diz o seguinte: exércitos pode tanto significar os exércitos dos anjos como os exércitos celestiais, ou a própria criação celeste, sol, a lua, a estrela, o universo como um todo. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou jurando por mim mesmo, o Deus Todo-Poderoso que agiu nesse mundo que vocês estão pisando, e o Deus dos exércitos, que é o Deus Todo-Poderoso que age em todo o universo, em todos os mundos possíveis. Olha aí, irmãos. Em todos os mundos possíveis. Onde você imaginar que tem uma estrela, eu que botei lá. Onde você imaginar que tenha qualquer coisa nesse universo, eu sou o dono. Pois é. A mim, vocês deixaram indignado. E eu juro que vai fazer o quê? O que é que Deus vai fazer? Final do verso 8 diz, na minha versão, diz: abandonarei a cidade e tudo o que nela há. A cidade aqui, certamente Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Olhe como é interessante isso aqui. A palavra que foi traduzida no meu texto aqui, abandonarei, é a mesma palavra que a gente encontra. Eu quero que você vá lá e marque, para ver se você consegue detectar o que é que o Senhor está querendo dizer com esse abandono aqui. Capítulo 1. Capítulo 1. Final do verso 6. Quando o Senhor está profetizando o motivo que os filisteus seriam castigados. Aí ele diz assim, ó, a parte B do verso 6. Porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. A palavra entregá-lo, a palavra que está aqui no original em hebraico, é a mesma palavra que está no nosso texto e na minha versão foi traduzida como abandonarei. É a mesma palavra. E ela vai aparecer de novo no verso 9, quando o Senhor está fazendo a mesma coisa, acusando, dizendo o motivo, e que vai punir Tiro,
Aí ele diz no verso 9, parte B: porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Entregá-lo. Perceba que essa palavra, no capítulo 1, no verso 6, no verso 9, ela está dentro de um contexto onde as pessoas da qual ela se relaciona são pessoas que vão ser escravizadas, que foram entregues para serem levadas cativos e foram escravizadas. Volta para o nosso texto. O que Deus está dizendo é o seguinte: a minha indignação é tão grande com a soberba de vocês se acharem super poderosos, que ninguém pode alcançar vocês, que a segurança de vocês é forte, intransponível, que vocês estão seguros, os homens que estão sobre vocês, os notáveis, têm guardado vocês, como vocês são soberbos. E além da soberba, vocês se tornam tão arrogantes, porque vocês olham para a estabilidade de vocês, a prosperidade de vocês, e vocês se sentem totalmente seguros. E agindo assim, vocês mostram toda a arrogância de vocês. Eu juro por mim mesmo, eu, Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou, não existe alguém maior do que eu. Eu, o Deus dos exércitos, que comando tudo, toda a criação, eu juro que eu vou entregar vocês para serem escravos. Tudo aquilo que vocês fizeram e fazem com os pobres, com os desfavorecidos, vocês escravizam, vocês desprezam. Eu vou fazer com vocês. Quando o Senhor diz eu vou abandonar, Ele está dizendo eu vou entregar. Baseado em quê, pastor? O Senhor diz que Ele vai entregar para ser escravos. Pelo próprio livro e pelo contexto, que essa mesma palavra aparece no capítulo 1, no verso 6, no verso 9. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande Deus dos exércitos, está dizendo aqui: abandonarei, entregarei a cidade? Vocês. A Síria vai chegar, a gente entende que é isso, no futuro isso vai acontecer. A Síria vai chegar, vai saquear tudo. Eu quero ver onde é que está o orgulho, a soberba de vocês, quando isso acontecer. Eles vão chegar e vão levar tudo da cidade. Nada. Tudo que é nela vai ser levado. Inclusive vocês. Aí eu quero ver a arrogância, a prepotência de vocês. E quem vai fazer isso? É Deus, através de um grande exército poderoso, que até então não era visto como poderoso. Aí é que está. Quando o profeta Amós está falando isso, lembra do sermão passado? Samaria, Sião estão em montes. Reino do Norte e Reino do Sul, eles olham. Não tem ninguém que possa acusá-los de alguma coisa, reprimi-los. Ele se sente totalmente seguro. Nesse momento aqui, a Síria não aparenta nenhuma ameaça. Mas Deus está dizendo: alguém vai vir, eu vou mandar, e vocês vão ser escravizados. Provavelmente eles pensaram: esse profeta é doido, não faz sentido nenhum. Vocês estão percebendo, irmãos? Eles estão ouvindo um discurso que, ao olhar para o presente deles, como é que eles estão? Prosperidade, estabilidade e segurança. Não faz sentido nenhum. É por isso que eles se mostram tão soberbos e tão arrogantes. Eles estão confiando no homem e na matéria, no material, nas riquezas. Esqueceram completamente de Deus. Não tem como, meus irmãos, alguém com coração soberbo e arrogante temer a Deus. Teme a tudo e a todos, menos a Deus.
Coitados. Que o nosso segundo ponto vai mostrar que Deus vai colocar em prática o juramento que ele fez por si mesmo. Ele vai colocar em prática. Verso 9 até o 11. Morte, verso 9. Destruição, verso 11. Olha o que é que o verso 9 diz. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Morte. Morte. Quem está dizendo isso? O Deus que jurou que vai os entregar à escravidão. E se um parente chegado, o qual has de queimar, pegar os cadáveres para os levar para fora da casa e perguntar ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Vamos entender esse texto aqui. Isso aqui, e a história vai deixar isso claro no decorrer da exposição de Amós e os outros profetas que vão surgir aqui, é de que a Síria vai vir e vai guerrear. Para que aconteça o que o Senhor disse no verso 8, entregaria a cidade e tudo que nela há. Uma guerra vai acontecer. A Síria vai chegar e guerra, as pessoas morrem. Mas vai ser um negócio tão violento, vai morrer tanta gente, que não vai ser possível fazer os enterros normais, os velórios normais. E vai ser algo tão difícil, vai ser uma carnificina, que a ideia do texto aqui é de que muitos soldados, para não morrer, vão correr para as casas, para as suas casas, para se esconderem. Mas mesmo assim, não vão conseguir salvar as suas vidas. Vão ser mortos. E aí, como é tanta gente morta, que não dá tempo e não tem como fazer as cerimônias que a lei judaica ali prescrevia, então isso acabava acarretando em surgir epidemias, doenças, devido a muitos corpos em estado de putrefação. E aí, o que é que podia ser feito nesse momento? Era queimar, incinerar os corpos. Aí a ideia aqui é de que um parente vai na casa para reconhecer os corpos, ou de alguma maneira ver se tem algum sobrevivente. Alguns comentaristas interpretam que quando o verso 10 diz: se um parente chegando, o qual há de queimar, pegar os cadáveres, e aí fizer uma pergunta: tem alguém aí? Alguns comentaristas acreditam que quando ele faz essa pergunta, ele está fazendo essa pergunta para dentro da casa, e de que ele escuta uma voz de alguém que sobreviveu. E aí, verso 10 diz no final, de que ele diz: não fale o nome de Deus, não fale o nome do Senhor. Essa é uma interpretação. Mas o texto diz, logo no começo, que se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Não há sobrevivente. Então quem é esse que o texto diz que é perguntado a ele? Pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? Outros comentaristas, e aí eu estou mais associado a eles, de que normalmente, vamos pensar na prática, quando a gente vai tentar socorrer alguém, então vamos pensar no incêndio, ou coisa do tipo. E que a gente sabe que tem gente lá desmaiada. A gente sempre vai chamar um companheiro para entrar com a gente, para pegar a pessoa para trazer para fora. Né? Salvo a exceção, se for alguém da família, a gente se sente mais forte, né? Não quer chamar ninguém, a gente quer resolver logo, quer tentar pegar essa pessoa. Mas a lógica é que a gente chame alguém. E na cultura judaica dizia que para cremar tinha que ser as pessoas específicas.
né, para queimar um corpo. Então, provavelmente, esse parente foi com alguém e eles adentraram dentro dessa casa e começaram a procurar os corpos, e, logicamente, eles separados. E aí, quando o parente pergunta, essa pessoa que estava com ele, fazendo dupla com ele, está vendo mais alguém aí? Alguns comentaristas, eles começam a viajar, tipo que ele quebrou um pedaço da parede e olhou e disse, ei, tu está vendo mais alguém aí? Aí a pessoa vai e diz, não vejo ninguém aqui. Aí combina muito com o que o começo do verso 9 diz, todos morrerão. E aí vem essa parte também que é interessante, quando ele faz essa pergunta. Não tem ninguém aqui. E ele diz, cale-se. Cale-se. Isso aqui, essa fala do profeta é Deus dizendo, eu que vou causar isso aí. Isso vai ficar bem claro no verso 11. Mas, antes de chegar no verso 11, por que ele manda esse indivíduo ficar calado e não falar o nome de Deus? Então, alguém vai dizer que a primeira percepção para entender isso aqui é, não fale o nome de Deus, porque Deus está irado. Se você falar o nome de Deus, aí ele vai fulminar a gente aqui. Ou seja, surgiu um temor que até então não existia. Eles viviam na sua soberba e arrogância. Aí agora parece que esse cálice, não fala o nome de Deus, não fala o nome de Deus, que ele está zangado. Tu falar, ele vai se tocar que a gente está aqui e vai acabar com a gente. Uma segunda percepção poderia ser, não tem mais jeito. Não adianta falar o nome de Deus. Tipo assim, está desapontado? Está sem esperança. Não tem mais jeito. Há o temor e há um reconhecimento de merecimento. E uma terceira percepção poderia ser de raiva. Não fala o nome de Deus, não. Como é que Deus faz um negócio desse? Nós somos o povo escolhido por Ele. Cadê a misericórdia dEle? Cadê o amor dEle? Não fala o nome dEle, não. Tipo, entendeu, irmãos? Não fala o nome dEle, não. E é interessante essa percepção, não é? Tem gente quando perde um ente querido, a única coisa que ele não quer ouvir é o nome de Deus. Eu quero saber de Deus. Eu me lembro quando morreu um cantor sertanejo, canta essas músicas com futuro, num acidente de carro com a namorada. E eu me lembro nitidamente que o pai dele estava em frente ao ML, quando um repórter foi entrevistá-lo e no contexto, né, citou o nome de Deus, né? Deus consola seu coração, e ele revoltadíssimo. Eu quero saber de Deus. Onde é que Deus estava? Quando isso aconteceu com meu filho? Onde é que estava Deus? E ele, sabe? Eu me lembro que nesse dia eu olhei assim, eu digo, Deus releva isso aí, porque o ser humano ele é falho. É uma dor que não tem como a gente mensurar. Até quem já perdeu um filho é diferente. Quanto mais quem nunca perdeu um filho. Mas o ponto é esse. Ou ele diz, cale-se, porque eles estavam zangados com Deus, dizendo, como é que pode? Não fala o nome de Deus, não. Isso é coisa que Deus faça. Então tenta imaginar a cena. Os corpos todos ali, podres, todo arrebentado, queimado, né? Que as guerras lá, eles eram brutais. Rasgavam as pessoas, cortavam as pessoas, degolavam as pessoas, tocavam fogo nas pessoas. Então devia estar um estado lastimável. Ele podia dizer isso, cale-se, não fala o nome desse Deus. Ou então, não fala o nome de Deus, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ou então, não fala o nome desse Deus, senão vai sobrar para nós também, que Deus está indignado. Como diz Augusto Nicodemo, se juntar as três e apertar, dá certo. Pode ser essas três aí, tudo junto.
Esse é o ponto. Isso aqui faz lembrar, meus irmãos, o que o próprio Jesus falou lá em Mateus, quando de fato se cumprir o grande julgamento e sentença final. Muitos vão ficar desesperados. O nome de Deus vai estar associado? Não. Não a um Deus amoroso, mas um Deus agora não tem mais jeito para a gente. Agora a gente não tem escapatória. Não haverá mais esperança. Então, morte aqui. O Deus que jura está indignado. Ele diz, vão morrer. Vou destruir, está aí, ó. Pois eis que o Senhor ordenou a morte e diz, e será destroçada. A casa grande e a pequena serão feitas pedaços. Eu odeio os seus palácios. É nisso aí que vocês colocam a confiança de vocês? É nisso aí que vocês se sentem seguros? Arrogantemente? Afrontando? Eu que sou aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que guarda, aquele que traz segurança. Então não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser tudo destruído. E de fato isso aconteceu, meus irmãos. Um rei chamado Sargão. Ele vai chegar aí, vai acabar com tudo. Repito, quando o Senhor está falando isso aqui, está tudo maravilha. Prosperidade, segurança, estabilidade, está tudo maravilha. E Deus está dizendo. É como a palavra de Deus está dizendo hoje para as pessoas. Olhe, um dia isso aqui vai acabar. E a continuação, ela vai depender da sua ação aqui. A continuação da sua vida, porque morreu não acabou não. Morreu, segue-se o juízo. Para a eternidade com o Senhor, ou para a eternidade na escravidão, no abandono, na entrega do Senhor. Para viver a eternidade no inferno. O Senhor diz aqui, vou destruir. O Senhor ordena. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está indignado. Ele jurou. Se Deus jura, ele não vai cumprir, meus irmãos? A gente acredita piamente, não é? Nas promessas que são ligadas à bênção. Deus está me revelando, não é isso que os profetas de hoje gostam de dizer? Deus está me dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí o indivíduo lá. Deus está me dizendo que o teu tempo de andar de bicicleta acabou. Tu vai andar agora de carro. E não é qualquer um, não. Aí tu vai e acredita. Não, porque Deus é poderoso. Deus tem poder para fazer isso. Não, isso é fato. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, Deus de fato está dizendo isso? Deus de fato está prometendo isso? Esse é o ponto. Que às vezes quando eu encontro algumas pessoas que vêm com essas conversas, eu digo assim, rapaz, para com isso. Quer dizer que tu acredita no poder de Deus? Não, eu acredito no poder de Deus. Se Deus quiser agora transformar essa igreja aqui, meus irmãos, num palácio, ele transforma. Ele tem poder para isso, ou não? Tem. Mas a pergunta é, ele quer fazer isso? Ele quer transformar essa igreja no palácio? Ele quer que amanhã você chegue na empresa, o patrão de olhe para você e diga assim, ei, a partir de hoje tu é o dono disso aqui. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Mas ele quer fazer, irmãos? Fala sério. Mas aqui o texto está dizendo que Deus jura. Isso aqui que ele disse aconteceu, irmãos. Exatamente como está no verso 9, exatamente como está no verso 11. Aconteceu. Acabou tudo. Procure na história se existe um reino do norte. Acabou, irmão. Cumpriu. A indignação de Deus foi levada à risca. Por quê? Porque ele jurou. Essa é uma promessa. E aí o Senhor vai ironizar agora. Ponto 3, o castigo do Senhor. Amós vai usar duas figuras aqui para falar da arrogância deles, da inversão de valores deles. Olha aí. O primeiro está no verso 12. Cavalos
Depois, bois. Certo? Que é algo que o Senhor quer chamar para a questão do que é ilógico, que não tem lógica. E depois ele vai falar de juízos e de justiça. Juízo e justiça. Que é uma inversão que eles fizeram. Então vamos lá. Primeira pergunta, é uma pergunta retórica, mas que chama para, como é ilógico, esse questionamento. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Olhe que a indignação de Deus pela soberba e arrogância deles faz Deus ironizá-los. Eu quero que vocês me respondam. Tem como cavalo galopar, correr em cima de rocha? Qual a resposta, meus irmãos? Não. Imagina um cavalo correndo, subindo uma montanha, nas rochas, nas pedras. Tenta imaginar. Não faz sentido nenhum. É como se eu estava querendo dizer assim, ó, não faz sentido vocês viverem soberbamente e arrogantemente. Não faz sentido, não vai dar certo. Se você botar um cavalo para subir, para correr em cima de pedras, o que é que vai acontecer? Ele vai quebrar as patas. É pata que chama, é? É pata, né? Casco. Vai quebrar os cascos. Vai ter que ser sacrificado, vai morrer. Não faz sentido. Aí a gente pensa que o Senhor vai parar com a ironia, com a coisa que é ilógica. Aí ele traz agora os bois. Olha o que ele diz. Será que é possível lavrá-las com bois? Pensa aí, boi que era muito usado nessa época aqui para lavrar a terra. Colocava lá aquele junco, né, em cima dele para ele fazer, riscar o chão para plantar, ou então para colher. Agora tenta imaginar isso em uma montanha de pedra. Como é que o carro de boi ia passar ali, como é que o boi ia puxar aquilo dali? Em outras versões dá a entender que era no mar que o Senhor estava fazendo a relação. Cavalos subindo pedras de montanha e bois lavrando no mar. Algumas versões, traduções dão essa ideia. Que ele está dizendo isso aqui. Será que é possível lavrar no mar com bois? Então seria outra coisa absurda, ilógica. É o Senhor dizendo. Faz sentido vocês caminharem, vocês viverem a vida de vocês, buscarem o sustento de vocês em cima de soberba e arrogância? Não faz sentido. É por isso que vocês vivem o inverso daquilo que eu quero que vocês vivam. E aí o Senhor chama a atenção de novo aqui, ó. No entanto, vocês transformaram, mudaram o juízo em veneno. Lembra? Eles ficavam nas portas e o juízo deles, em vez de trazer cura, em vez de trazer alívio, era uma dose venenosa para os pobres. Os pobres eram escorraçados, os pobres eram oprimidos, os pobres procuravam juízes para receber uma gota d'água de alívio e davam para eles veneno, que é o que se diz em seguida, quando ele cita essa planta aí. O fruto da justiça é a losna. Que era como se fosse veneno, mas a ideia aqui é de que é amargo. Vocês fazem isso. E qual é o contexto aqui? É as duas ilustrações do cavalo e do boi. Não faz sentido. O juízo veio para fazer justiça e não injustiça. A justiça veio para trazer alívio e não amargura. E por que eles estavam fazendo isso? Porque eles se sentiam seguros nos seus palácios, se sentiam prósperos e em estabilidade dada pelos homens e abandonaram o Deus da lei. E na lei dizia
É para tratar assim o pobre. É para tratar assim aquele que está sofrendo a injustiça. Tem que ser justo com ele. Aí eles transformavam isso. A arrogância era tão grande devido ao seu coração soberbo. Porque um coração soberbo vai se transformar na prática em ações arrogantes. Eu que decido, eu decido porque eu sou isso, eu sou aquilo. E no caso deles aqui, nós somos os mais poderosos, nós somos os mais ricos, nós somos os mais bonitos, nós somos aqueles que nos vestimos melhor, nós somos de outro naipe. A soberba, a percepção dela é algo interno. A arrogância é o externar de um coração soberbo. Olha o que é que Provérbios 16, 18 diz. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso, arrogante, precede a queda. Que é exatamente o que vai acontecer. A Samaria vai cair, o reino do norte vai cair, porque Deus vai entregar. Olha aí o verso 14. Mas o verso 13, antes de eu ir para o verso 14, o verso 13 mostra toda essa soberba e arrogância junta. Aqui quando eles dizem isso, ó, vocês se alegrem por terem conquistado Lodebar. E dizem, não é fato que com nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Ou seja, nós somos conquistadores. Nós somos grandes e poderosos. Nós não precisamos de Deus. É isso que vocês estão dizendo. Por isso a minha indignação. Por isso eu juro que não vai ficar assim. E há quem diga que quando se cita essas duas cidades aqui, porque o profeta podia ter pego outras cidades que eles conquistaram, mas pega essas duas aqui, porque tem um simbolismo aqui. A primeira, Lodebar, dá a ideia de nada. Na tradução do significado do nome dessa cidade é nada. É como se eu estivesse dizendo, vocês estão se vangloriando porque conquistaram uma cidade com o nome de nada. Vocês não são tão fortes assim como vocês imaginam. E a outra cidade, a Carnaim, dava a ideia, o nome dela de chifre. Chifre dava a ideia de poder. Só que era uma cidade bem pequenininha, sabe? Que o nome não condizia com o tamanho dela. Então, na hora que eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei da nossa cidade. Alguém aqui se sente seguro em Fortaleza? Mesmo ela com esse nome, Fortaleza? O que é que Fortaleza quer dizer? Seguro. A gente não canta Deus é nosso refúgio e fortaleza. Então nós moramos em Fortaleza. Pode cair Brasília, pode cair Maranhão, pode cair em tudo que é canto. Eu moro em Fortaleza, a minha cidade é imbatível. Você se sente assim? Então é como se ele se sentisse. Aí o profeta está dizendo, só porque a cidade de vocês tem o nome de Fortaleza e vocês venceram Fortaleza. Quem tem torce pelo Fortaleza, né? Então, venceu Fortaleza, venceu o melhor time do mundo. Venceu, né? Mas para muitos não, né? Para muitos não. Então é isso. Deus está dizendo. Vocês são poderosos, coisa nenhuma. Poderoso sou eu. Aí lembra o que ele disse? Deus dos exércitos. Cuidado comigo não. A gente perde essa percepção. Venha para a casa do Senhor. Se lance aos pés do Senhor. Aí, normalmente a mentalidade da gente é o Deus amoroso. É amoroso. O Deus misericordioso. Misericordioso. Mas a gente nunca tem essa percepção, né? Que a gente vai se lançar, que a gente vai adorar, que a gente vai cultuar o Deus dos exércitos. Nunca esqueça. Deus dos exércitos está relacionado a um Deus que se ira, um Deus que fica indignado. Salomão diz, cuidado, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. E está falando num ambiente litúrgico, de cultuar a Deus. Sejam poucas as tuas palavras. Ouça mais do que fale. Não tropece. A Bíblia fala de juramento. Que a gente não deve jurar. Se a gente não conseguir, se a gente não tem intenção, melhor dizendo, de cumprir aquilo que a gente jurou dizer que ia fazer. A Bíblia relata no Antigo Testamento um homem que jurou precipitadamente. E teve as retaliações de Deus por isso. E a Bíblia diz, olha, se você não tem certeza e convicção, não jure.
Porque se jurou, tem que cumprir. Agora, tu imagina Deus jurando? Não vai cumprir, não é? Está aí, ó. Verso 14. A queda. Arrogância soberba, como nós lemos em Provérbios 16, 18. Está aí dizendo, ó. Deus vai demonstrar isso aqui. Vão cair, ó. Pois eis que trarei. Ó, é Deus, é Deus, é Deus. Embora que seja a Síria. Depois vai ser a Babilônia, no reino do sul. Mas aqui especificamente a Síria. Deus vai usar essa nação contra vocês, ó casa de Israel. Uma nação que os oprimirá. A palavra oprimirá aí dá a ideia de apertar, estrangular. E essa palavra aqui, quando eles escutavam, estava associada. O que aconteceu com os pais deles quando estavam no Egito. Eram oprimidos por Faraó. Agora o Senhor está dizendo, eu vou mandar vocês de novo para a escravidão. Mas dessa vez não vai ser o Egito, vai ser a Síria, que vai espremer vocês. Vocês não vão morar mais em palácios. Vocês não vão ter mais templo para me adorar. Vocês vão ser escravos. Vocês vão viver aquilo que vocês têm vivido, derramado sobre os outros. Agora eu vou fazer isso com vocês. O Deus que escolheu vocês, eu vou punir vocês. Vocês serão oprimidos. Aí ele diz, ó, a extensão desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Ramate, norte, Arabá, sul. Então imagina aqui o mapa do Brasil. Imagina, o mapa do Brasil, está aqui desenhando na sua frente, ó, o mapa do Brasil. Ó. Aí, Amapá, lá em cima, para cá o Maranhão, aí para cá, né? Ceará. Então Amapá e lá embaixo, Rio Grande do Sul. Deus está dizendo para eles, ó, eles vão chegar por cima, por baixo, pela frente e por trás, e vai abarcar todos. Não vai ficar ninguém. Todos vão ser levados. Todos vão ser oprimidos. Porque quem está dizendo, olha aí, o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos que jurou por si mesmo. Pastor, agora eu fiquei com medo. Não é para ficar só com medo, não. É para tremer. Como é que está a tua vida? Você acha que você não tem condição de estar com o coração soberbo e arrogante? Hein? Será que nós não temos capacidade, meus irmãos, de ter um coração soberbo e arrogante? Hein? Analisa aí como foi sua semana. Como foi seu comportamento aí diante de Deus? Como é que você viveu para Deus durante a semana? Com o coração quebrantado, contrito, humilde? Ou com o coração soberbo e arrogante? Se foi, é esse Deus que é para você. Se você é crente, dê graças a Deus que Deus está querendo trazer você para o caminho certo. Mesmo que às vezes seja necessário você apanhar para isso. Então aí é que mora o perigo. Tem gente agora, nesse momento, que está passando por tribulações, por opressões, e ele fica dizendo, está amarrado, diabo. Aí vai para a campanha, aí vai para aquelas campanhas que tem que pagar, que alguém está dizendo para ele, Satanás está tomando de conta da tua vida, e coloca Satanás como principal inimigo dele. Enquanto, na verdade, quem está fazendo isso com ele, mesmo que seja através de Satanás, mas quem está fazendo isso com ele é Deus. Por quê? Porque ele está soberbo e arrogante. Ele está confiando na posição que ele tem, ele está confiando nos bens materiais que ele tem. Ele não ora mais. Ele quer fazer uma coisa, ele não pede mais orientação de Deus. Ele vai e faz porque ele tem. Ele planeja e executa. Não está nem aí. Quantos crentes não estão assim? Chega ao ponto de nem querer mais se congregar, de estar na igreja. Porque ele diz, eu não preciso da igreja. Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, inclusive na igreja. E você desdenha disso. Aí você acha que há a possibilidade de Deus olhar para tudo isso e dizer, ô menino desobediente, é desse jeito mesmo, mas o papai te ama. Não é assim não, meu filho.
Não pense você que vai ser assim. Não foi com eles, não vai ser com nós. Nenhum de nós. Partindo para o final. Vou aplicar? Primeira coisa que eu ressalto aqui. Nunca esqueça disso, tá? Você que está aqui hoje. Nunca esqueça disso que eu vou dizer aqui. Nunca. Jamais. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Não há diferença. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei, é o Deus mau. Nós estamos no Novo Testamento, Nova Aliança. É Jesus, é o Deus bom. Ei, é o mesmo Deus. Lógico que a manifestação da ira de Deus, ela é mais expansiva, no sentido da informação no Antigo Testamento do que no Novo. Mas no Novo tem. Leia Apocalipse, por exemplo, alguns textos de Atos, alguns textos de Romanos, está lá. Não tem a mesma quantidade escriturística, mas está lá. Mateus capítulo 25, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Filho do diabo, Deus dizendo. Olhe para os frutos. Não tema o homem que tem o poder de matar você, mas tema a Deus, que tem o poder de matar você e pegar sua alma e jogar no inferno. Novo Testamento. Aí alguém diz, no Novo Testamento não tem graça. Tem graça e é muita graça. Aqui é graça. Quando Deus está fazendo isso com esse povo, é Deus dizendo, se arrependam. Então, meus irmãos, não se esqueçam, o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que age hoje. Lá no primeiro século, surgiu um indivíduo chamado Marcião, que ele começou a querer fazer, e foi através dele que a igreja se movimentou para fechar o cano. Para isso que nós consideramos hoje como a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Porque no primeiro século não existia a Bíblia ainda fechadinha como nós temos aqui. Eram as cartas rolando. Mas esse Marcião apareceu e começou com essa conversa. Não, o Deus do Novo Testamento é melhor. Aí começou a tirar um monte de escritos que eram reconhecidos já como oficiais do Antigo Testamento e começou a tirar. E hoje em dia tem muitos pastores que fazem isso. Eu cito aqui um bastante conhecido, Caio Fábio. Caio Fábio, ele desconsidera a Bíblia completamente. Teve um artista aí, famosona aí, que disse que a Bíblia deveria, tipo que Marcião fez, tirar, né? Fala muito de ódio e tal. É o mesmo Deus. Não mudou. Essa expressão, Deus abomina e odeia. A Bíblia proíbe a gente de odiar. A gente não deve odiar. A gente deve amar. Mas Deus odeia. Mas quando Deus odeia, meus irmãos, o ódio do Senhor é justo, é santo, é perfeito. O ódio do Senhor, ele tem graça, tem favor. Por mais que a gente não consiga entender todas as percepções. Então eu termino aqui chamando a atenção para cada um de nós. Mesmo que o discurso seja duro, mesmo que Deus seja soberano, saiba de tudo, nós temos responsabilidades. E aqui nós aprendemos a guardar o nosso coração da soberba, para que não venhamos viver uma vida de arrogância. Que assim, vivendo, nós atrairemos a indignação de Deus sobre nós. O comentarista, parafraseando, ele diz o seguinte: quando o povo de Samaria viveu as suas ruínas em 722 a.C., com o rei Sargão,
que é que aconteceu? As mães foram despojadas de seus filhos, os maridos das esposas foram mortos. E aí muitos órfãos surgiram, muitos mendigos, muitos desabrigados. Aí se perguntavam, por que isso aconteceu? Aí alguém dizia, os assírios fizeram isso. Aí sim, a resposta certa, os assírios fizeram isso. Aí outros diziam, não, não foi os assírios, foi Deus que fez isso. Aí outros diziam, tem razão, foram os assírios, mas foram porque Deus assim ordenou. Deus diz, vai lá e façam isso daí. Aí outros diziam, não, isso aconteceu por causa dos nossos reis e governantes, porque eles nos fizeram se desviar da vontade de Deus. Aí outros disseram, sim, foi por isso que Deus fez isso. É um motivo também, mas ele vai e encerra dizendo que Amós diz que foi a soberba e a arrogância que fez com que o Senhor levantasse a Síria para que o seu juízo, a sua punição, assim acontecesse. Então veja, meus irmãos, que privilégio nós tivemos hoje à noite aqui. A gente precisa de muitas coisas e vai sempre precisar de muitas coisas, de saúde, de sustento, de conforto, de consolo. Mas hoje o Senhor nos chamou a atenção que nós precisamos andar com o coração humilde e quebrantado e jamais com soberba e arrogância. E o que é que levou, meus irmãos, esse povo a ter um coração soberbo e arrogante? 3 coisas: a prosperidade adquirida, a estabilidade oferecida e a segurança dada por homens e não por Deus. Todo o Novo Testamento sempre vai levantar uma bandeira vermelha acerca da riqueza. Leia Timóteo. Então, pastor, ser rico não é bom? Ser rico é bom, mas é cheio de advertência. A gente deve correr e lutar e buscar a Deus todos os dias. E assim como Salomão, o homem mais rico, o homem mais poderoso, o homem mais famoso, o homem mais sábio, ele diz, Senhor, não me dê a pobreza para que eu não venha blasfemar, mas também não me dê a riqueza para que eu não venha me esquecer de ti. Eu sei que todos vocês aqui passam a semana todinha pensando em como melhorar a vida de vocês, como melhorar a vida dos familiares de vocês. Ah, eu quero ter um carro assim. Ah, eu quero ter uma casa assim. Ah, eu quero que o meu filho estude ali. Tudo isso é válido, desde que o seu coração não esteja nessas coisas. Se o seu coração estiver nessas coisas, se isso for um fim para a sua vida, você pode ter certeza. A soberba e a arrogância virá sobre você. E se você for cristão, pode ter certeza, a chibata vai vir sobre você. E louve a Deus por isso, que é sinal que Deus quer restaurar a comunhão com você. Agora, se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você pode ter certeza que essa chibata pode matar você. E aí, se você morrer aqui, sem reconhecer Ele como Senhor e Salvador, aí, essa chibata, essa punição, essa opressão vai durar a eternidade sobre a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos nos acovardar a falar para corações soberbos e arrogantes que estão próximos de nós. Eles precisam ouvir que Deus não é só amor, só misericórdia, só um Deus que livra. Ele é um Deus que jura. Normalmente, ele jura por sua santidade, porque está indignado com corações soberbos e arrogantes. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado.